muito bom ano. Esperemos que este ano seja bastante melhor que o anterior e que nos permita, enquanto portugueses, ter uma perspectiva diferente sobre o futuro. Não é que este orçamento seja muito fácil para isso. Não obstante isso, gostaria de agradecer o convite da SAS para aqui estarmos presentes e também reafirmar o nosso empenho e interesse no desenvolvimento da app, da aplicação para os telefones, que tem merecido da parte do público nos últimos anos uma grande aceitação, sendo um instrumento muito prático de consulta. Eu não iria perder muito tempo, ou fazer-vos perder muito tempo, sobre o Orçamento Geral do Estado, uma vez que os meus parceiros de painel irão praticamente e exclusivamente dedicar-se a isso. Portanto, eu gostaria só de levantar 3 pontos que são fundamentais. O primeiro, que é a primeira fase de uma redução gradual da taxa de IRC, de 23% para 24%, e a criação de uma taxa de 17% para as micro e médias empresas até aos 15.000 euros. Isto realmente é um pequeno passo, que será do conhecimento de todos. A competitividade fiscal é um elemento fundamental hoje em dia nas economias e deparamos que Portugal, obviamente contabilizando as derramas, tem o 4º ou o 5º lugar da taxa mais elevada da União Europeia, o que nos coloca numa posição, em termos competitivos, muito fraca. De 25 para 23 não altera substancialmente a nossa posição, principalmente porque a abolição das derramas também ainda não é para este orçamento. Mas parece que é um salto qualitativo considerável e queria chamar a atenção. Segundo, a dedução à coleta de 10% dos montantes de lucros dividendos reinvestidos. Isto pode trazer um ganho considerável às empresas. O terceiro, a criação do regime simplificado que nós tínhamos para o IRS para as empresas, com faturação até 200.000 euros. Isto vem facilitar principalmente às microempresas, sendo que eu, em relação a isto, tenho algum medo, porque o regime simplificado nos indivíduos é uma coisa relativamente fácil e tinha que existir. Nas empresas, eu acho que o afastar a intervenção de técnicos profissionais a controlar as contas é algo extremamente perigoso e acho que, a partir de certo momento, poderemos ter aqui algumas situações menos agradáveis e que a fiscalização vai ter que meter mãos à obra e facilmente duplicar o número de quadros existentes. Por outro lado, temos ainda o alargamento do reporte fiscal de 5 para 12 anos, também muito bem-vindo por parte das empresas. Por outro lado, a isenção, e esta provavelmente para os grupos de empresas e para a internacionalização das empresas, talvez a medida mais importante, que é a isenção dos dividendos e mais-valias provenientes de participações extracomunitárias. Ainda todos estamos recordados da situação do Grupo Jorge Martins e pelo facto de ter mudado a sede para a Holanda, porque em Portugal iria ser taxado duplamente. Esperemos que isto seja um incentivo à manutenção das sedes em Portugal
e, mais do que isso, permitir também investimento estrangeiro para o nosso país. Por outro lado, uma medida que é extremamente perigosa para as empresas, principalmente hoje em dia que estamos a falar de empresas de alguma dimensão em que têm níveis de endividamento relativamente elevados, da redução da contabilização de custos de 3 milhões para 1 milhão de euros de custos financeiros. Grosso modo, parece-me estes, no âmbito do novo Orçamento de Estado e, neste caso, exclusivamente na reforma do IRC, as principais medidas. Esperemos que elas sejam um início de uma mudança significativa na posição do nosso legislador e, principalmente, permita que, no futuro, a redução da carga fiscal permita uma maior arrecadação de imposto por via da redução direta sobre a fuga fiscal. Agora eu iria tratar o tema das novidades ao nível laboral. Efetivamente, como sabem, por imposição da Troika, Portugal tem vindo paulatinamente a fazer uma alteração profunda da legislação laboral, sendo que me parece ainda relativamente parca se analisarmos as legislações nossas concorrentes e Portugal, infelizmente, no âmbito dos países da OCDE e ainda também nos grandes anuários do Banco Mundial, continua a ter a legislação mais restritiva, mais inflexível. Nós sabemos que, na prática, a coisa não é bem assim. Aliás, das empresas nossas clientes, nós temos uma noção de que, depois de estarem instaladas, a legislação laboral não constitui um entrave ao desenvolvimento das suas atividades. Mas, para as empresas que se querem instalar e quando analisam nos anuários os graus de competitividade no âmbito laboral, Portugal fica sempre numa posição extremamente alta, ou seja, de muito baixa competitividade. E isso, a meu ver, tem que ser combatido. Estamos num mundo global, as empresas mudam-se hoje ao toque de uma tecla, como quase as transações financeiras, e, portanto, nós temos que garantir a nossa competitividade laboral. Neste sentido, e principalmente, temos uma primeira alteração, eu diria que é nestas últimas alterações que foram apresentadas, a alteração da redução dos montantes indemnizatórios por cessação do contrato de trabalho. Portanto, isto em vigor a 1 de outubro de 2013. Portanto, reduzimos o montante para os contratos sem termo para 12 dias. Portanto, tudo o que for agora celebrado, portanto, todas as relações laborais que serão celebradas agora passarão a ter este regime. Portanto, sem termo, uma indemnização anual de 12 dias por ano ou fração. Os contratos a termo, uma redução para 18 dias por ano ou fração. Os contratos a termo incerto e contratos de trabalho temporário, fazer uma dupla situação. Primeiro, 18 dias para os 3 primeiros anos
e depois 12 dias nos anos subsequentes, de certa forma tendencialmente uniformizando o regime. Obviamente que isto tem sempre os limites dos 12 salários mínimos, dos 20 salários mínimos e 12 vezes o salário mínimo nacional, mais de 8 unidades e um limite máximo de 240 salários mínimos no montante global da indemnização a ser recebida pelo trabalhador. Estes limites já existiam, no fundo a lei veio reafirmar. Isto é relativamente simples, não é rocket science, é uma mudança financeira importante na gestão das empresas. Contudo, em relação a isto, nós temos um regime transitório, mais um regime transitório. Estamos bafejados de regimes transitórios e, obviamente, que estes regimes transitórios fazem-nos tomar uma atitude de desespero. Desespero por uma razão muito simples, porque a legislação laboral deveria ser uma coisa feita para ser facilmente perceptível pelos seus destinatários e se normalmente as entidades patronais têm acesso a uma informação relativamente mais apurada, do lado dos trabalhadores, isto causará um grande problema. E passo a explicar. Ora, vamos lá ver. Primeiro temos que dividir os contratos que foram celebrados até 1 de novembro de 2011. Nestes contratos temos que fracionar a indemnização. E a primeira parte da indemnização, portanto, até 31 de outubro de 2012, a altura em que saiu a segunda fase da legislação, os 30 dias que nós estivemos habituados durante umas décadas, com algumas alterações, mas com uma base relativamente sólida. Portanto, temos que fazer esta parcela e autonomizar. Em segundo lugar, temos desde essa data, até 30 de setembro de 2013, em que temos 20 dias por cada ano ou fração. E depois temos uma terceira secção, ou seja, a partir de 31 de outubro de 2013, a partir da data da saída destas novas alterações, em que temos 18 dias nos 3 primeiros anos. A partir desta data, 12 dias nos seguintes, conforme o novo regime que já atrás vimos. Portanto, na contabilização da indemnização, temos que fracionar em 3 elementos e depois juntar. Isto é bom para um software que possa ser desenvolvido, ou para quem souber bastante de folha de cálculo, vai dar algum jeito, porque isto realmente torna as contas relativamente complexas. Segunda situação. Os contratos celebrados entre 2 de novembro e 30 de setembro de 2013. 2012, 2011 e 2013. Isto ainda no âmbito, obviamente, dos contratos sem termo. Temos lá nós que fazer outra vez uma repartição. Uma primeira, que é, no fundo, o seguimento da anterior, portanto, os 20 dias que já atrás referi, e uma posição relativamente idêntica do fracionamento até à nova legislação, com os 18 dias e depois os 12 dias daí em diante. Ainda não acabou. Obviamente, no âmbito dos contratos de termo, qual é o regime em que temos hoje em dia? Primeiro,
os 2 ou 3 dias, conforme a duração do contrato, se tivesse 6 meses ou mais de 6 meses, que era o regime que nós estivemos habituados durante bastantes anos. Uma segunda fração, que é entre 1 de novembro de 2012 e 30 de setembro de 2013, em que temos os 20 dias que eu aqui também já referi, e depois, exatamente, o que tínhamos referido anteriormente, dos 18 dias nos 3 primeiros anos e 12 dias a partir desta nova data de nova legislação. Agora, vamos à segunda fase no âmbito da contratação a termo. 1 de novembro de 2011 até 30 de setembro de 2013. No fundo, acabamos por ter a mesma realidade, 20 dias numa primeira fração e depois os 18 dias ou os 12 dias, conforme seja nos 3 primeiros anos ou não. Tenho pena que o nosso legislador assim o tivesse feito. Dizem, isto há direitos adquiridos e, como tal, constitucionalmente, voltamos ao grande problema dos nossos amigos do Palácio Raton e, eventualmente, não passaria. Tenho algumas dúvidas que não se pudesse passar, agora a questão era poder facilitar e encontrar uma equação bastante mais simples para que fosse apresentada às pessoas com valores mais fáceis de percepcionar. Continuando ainda no âmbito das alterações laborais, a entrada do Fundo de Compensação, que constitui um encargo superior para as empresas, mas no fundo é um fundo que a mesma fica dotada para reduzir os montantes indenizatórios no caso de futura cessação do contrato de trabalho. E, portanto, no fundo, é uma poupança forçada às empresas para as dotar de meios para uma certa flexibilização laboral. Chamo aqui a atenção de que este fundo pode ser o fundo público ou as próprias empresas encontrar mecanismos equivalentes junto das iniciativas privadas. Portanto, não tem que ser obrigatoriamente para um fundo estatal, que normalmente nós já sabemos são de gestão duvidosa. Por outro lado, introduziu-se o alargamento dos contratos a termo por mais uma ou duas renovações extraordinárias, por 12 meses ou 2 vezes 6 meses, que no fundo é basicamente uma proximidade do regime excepcional, que vigorou e que tem aqui de 8 de novembro de 2013, mas tem um limite máximo de 31 de dezembro de 2015. Portanto, em situação alguma poderá ultrapassar esta data. Esperamos que depois, eventualmente, este regime seja retirado ou mantido, mas esperemos que a flexibilização do mesmo prossiga. No fundo, temos também aqui a problemática do chumbo do Tribunal Constitucional, em que fez alterar, fez recolocar em vigor os critérios objetivos pela extinção do posto de trabalho. Temos aqueles critérios, a maior antiguidade, a maior idade, no fundo eram critérios objetivos que eram obrigatoriamente cumpridos para escolher o trabalhador objeto da extinção
da cessação por extinção do posto de trabalho. Acho que foi chumbado, acho que foi muito bem chumbado, e acho que foi um atestado de incompetência ao nosso legislador, porque isto não precisava de ter sido assim. O facto de terem aberto à entidade patronal a definição dos critérios objetivos veio colocar, obviamente, o Tribunal numa posição dúbia e que tendeu para o chumbo. Concordo com o chumbo, mas bastava ter feito novos critérios adaptados hoje em dia à eficiência das empresas. E, portanto, se assim tivesse sido, aliás, está neste momento em elaboração a alteração que vai colocar novos critérios objetivos para a extinção do posto de trabalho. Pareceu-me desnecessário o chumbo, podia ter sido desnecessário, só foi às empresas durante um período extremamente grande e com problemas gravíssimos, porque havia extinções que, entretanto, já tinham sido realizadas, de problemas graves que não teriam sido necessários. Por último, também, ainda em virtude do chumbo do Tribunal Constitucional, a manutenção da extensão do período de férias, desde que o mesmo prevesse de contratos coletivos de trabalho. Portanto, se estivessem previstos nos contratos coletivos de trabalho, eles manteriam a sua eficácia, ao contrário do que a alteração laboral pretendia. Isto é tudo de legislação laboral. Nós esperamos, dentro em breve, ter mais novidades. As mesmas depois também serão, numa segunda fase, também comunicadas por via da app. O objetivo é esse e, portanto, estaremos sempre aqui para poder-vos manter a par de mais regimes transitórios que todos adoramos. Portanto, muitíssimo obrigado e mais uma vez muito bom ano.